Falar é prata, calar é ouro. Sem dúvida, meu querido irmão, você que está aí do outro lado, participando comigo dessa devocional, sem dúvida um dos grandes problemas no relacionamento interpessoal está na grande dificuldade que as pessoas têm de controlar a língua. Verdade ou não? Quantos ouvidos Deus nos deu? Você já ouviu essa frase? Dois. Quantas bocas? Uma. Então o que Deus está sinalizando? Ouvir mais, falar menos. Todo mundo sabe isso. O problema é que na hora de praticar isso, a gente ignora. Lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 19, a Bíblia diz que todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar. Tardio em irar-se. Todo homem esteja pronto. Pronto para quê? Pronto para ouvir. Tem que ter a mesma velocidade para falar? Não, não tem. Não tem. Então, o que nós temos que começar a analisar nesse contexto, nesse cenário aqui? Você pensa para falar? Ou você simplesmente fala o que vem na telha? Às vezes, nós não estamos analisando o peso ou o impacto da nossa palavra na vida do outro. Se nós pensássemos como podemos afetar a vida do outro com uma palavra, não falaríamos, não diríamos. Mas a gente não pensa, eu falo mesmo. Será que isso é prudente? Quando o Tiago está aqui falando, no capítulo 19, sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar. Todas as vezes que Jesus foi questionado, ele não falou de bate-pronto, não, ele pensou, ele avaliou como a sua palavra poderia afetar os seus ouvintes. É o que nós percebemos aqui, olha, e tardio para falar. Todo homem tem que estar assim. Em Provérbios, lá no capítulo 18 de Provérbios 18, versículo 13, olha o que diz a palavra aqui nessa introdução. Provérbio 18, 13. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Eu gosto da Bíblia aqui na tradução na linguagem de hoje, a NTLH, uma tradução que eu tenho aqui atrás, que ela diz assim: quem fala antes de ouvir é tolo e passa vergonha. Às vezes a pessoa nem terminou a frase, você já está interpelando ela, você já está interrompendo e falando, e a pessoa diz, não, mas não é isso que eu quero dizer, não é isso que eu estou falando. Então o que nós precisamos analisar aqui dentro dessa temática de hoje? Falar é prata, calar é ouro. Tem pessoas que falam demais, que falam coisas que não precisava falar. Agora, infelizmente, as pessoas estão falando muito pelas redes sociais. Meu irmão, tem opinião que você tem que guardar para você e para sua família. Tem coisa que a gente fala que não deveria falar, a gente não pensa para falar, você não sabe o impacto que isso vai causar na vida dos outros, você não sabe qual é a realidade do outro, e nós prontamente estamos ali criticando, estamos falando mal, estamos pondo a nossa opinião como se ela fosse a única e como se ela fosse a verdadeira, como se não tivesse outros pontos de vista. Isso não é papel de cristão fazer, não. Então quem fala antes de ouvir é tolo e passa vergonha. Então seja poucas as suas palavras, meu irmão. Quando eu olho para Eclesiastes capítulo 5, esse texto eu acho ele fantástico. Eclesiastes capítulo 5, vamos começar a destrinchar ele aqui um pouquinho, olha. Diz assim, Eclesiastes 5, versículo 2 até o versículo 7. Eclesiastes 5, do 2 ao 7. Olha o que diz. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Você quer agora, eu vou parafrasear o versículo. O que é parafrasear?
Eu vou contextualizar ele para a nossa época para você entender. Esse versículo hoje ficaria mais ou menos assim, olha. Não te precipites em digitar, em teclar, em mandar um e-mail, nem o teu coração apresse a mandar ou enviar uma mensagem, ou a dizer uma palavra, ou clicar aí no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, porque você está na terra e Deus está no céu. Então sejam poucas as suas tecladas, sejam poucas as suas mensagens, sejam poucos os seus e-mails, sejam poucos. Analisa primeiro, pensa antes de digitar. Nem todo mundo pensa como você. A letra às vezes é fria. Você está escrevendo uma coisa e a gente entende que um texto ele é muito interpretativo. Eu posso pegar um texto e interpretar ele de um jeito, uma outra pessoa vai ler o mesmo texto e vai interpretar ele diferente. Então, meu irmão, você não está analisando o peso do que você está escrevendo, o peso do que você está falando, porque a fala, ela é muito importante, tanto na sua tonalidade, quanto o que está sendo dito. Presta atenção, tem gente que diz assim, eu falo mesmo, eu dou a minha opinião mesmo, e eu falo mesmo, eu não tenho medo de falar não, eu sou positivo, eu falo o que eu tenho que falar, mesmo não ser mal educado, você não tem educação, você não tem lido a palavra, você é mal educado e ainda não teve um encontro com Jesus. É diferente. Você está confundindo falta de educação com franqueza. Ser franco, meu irmão, é uma coisa, ser mal educado é outra. E nós estamos percebendo na nossa geração, são pessoas completamente desprovidas de educação. Mal educado. Então, verdade não é verdade dita de qualquer jeito, dita de qualquer maneira, não. Verdade é verdade quando ela é dita com sabedoria, no tempo certo. Nem todo mundo tem que saber o que você pensa, nem todo mundo tem que saber da sua opinião, principalmente quando ninguém está pedindo sua opinião. Ninguém está pedindo minha opinião aqui, não, mas vou dar assim mesmo. Não, deixa de ser entrão, deixa de ser atrevido, seja educado. Quando nós olhamos aqui para o texto de Provérbios, é o que a gente tem visto aí muito. Tem muita gente que fala sem entender, fala sem saber o que está falando. Esse dedinho nervoso no teclado, mandando piada para A, piada para B. É o crente pá. Nossa, essa aqui é para o fulano, ó. Nossa, essa daqui é para o Beltrano. Nossa, fulano que tinha que estar ouvindo. Alguém que está ouvindo é você, meu irmão. Se fosse para o outro ouvir, ele estava ligado comigo aqui hoje de manhã. Então Deus reservou esse momento para você parar de ficar jogando piada para os outros. Parar de ficar com piadinha, com tecladazinha aí desnecessária. Amém? Pensa nisso daí. Vamos começar a analisar então, depois dessa introdução? O tema a gente já sabe. Falar é prata, calar é ouro. Mas podemos parafrasear. Digitar, mandar mensagem é prata. Pensar no que vai mandar e não mandar é ouro. Geralmente eu não me arrependo por coisas que eu não falei. Mas não posso dizer com a mesma frequência sobre coisas que eu falei. Meu irmão, quantas vezes eu falei uma coisa num contexto e as pessoas me interpretaram de outro? E é horrível. Horrível. A gente vai brincar de uma forma, a brincadeira sai ruim. Já aconteceu com você? Você lançou uma brincadeira, você brincou, mas a brincadeira não caiu legal. Aí você pensa, para que eu fui brincar? Para que eu fui falar isso? Não pensei. Não era nada disso que eu queria ter feito. Não era isso que eu queria ter dito. Já aconteceu comigo. Eu fui pregar uma vez numa igreja, uns anos atrás,
E eu fui apresentar minha família, como eu sempre faço. Tá aqui minha mulher, muito linda, e é mesmo. Tá ali minha filha, linda, solteira, bonita. Quando eu falei essa expressão, minha filha solteira, bonita, na cabeça da molecada tava tipo assim: não, o pastor tá botando a filha dele na prateleira e tá dizendo quem quer levar. Falei: opa, não foi isso que eu fiz. Você quer ver um negócio? Como é que a nossa sociedade é? Se a minha filha fosse um menino e eu dissesse assim: nossa, tá aí meu menino, e o meu sonho é ver se eu caso ele com uma menina dessa cidade, porque essa cidade aqui é muito bacana. A sociedade religiosa da época ia falar o quê? Nada. Porque é menino. Mas quando eu brinquei: minha filha tá aí, muito linda, gente, solteira, hein? Menina de ouro. Aí a conotação foi como se eu estivesse vendendo a minha filha, como se eu fosse um gigolô e a minha filha uma prostituta. Essa é a sociedade machista que a gente vê. E eu não falei isso aí na rua, não. Eu falei no púlpito de uma igreja que eu fui pregar, eu fui brincar. Eu sempre brinco quando eu vou pregar assim: olha, eu tenho uma esposa muito bonita, minha filha é muito bonita e eu sou muito bonito porque a minha mãe falou e mãe não mente. Para quebrar aquele gelo da chegada. E tá aí, gente, minha filha é linda, olha, e solteira, linda e solteira. Isso é raro. Brinquei. As mentes sujas, os equivocados de plantão interpretaram a coisa de outra maneira. E depois ainda fui para um jantar depois na casa de um irmão e tive o desprazer de ver alguém que era até um psicólogo que estava na mesa fazendo chacota. Aquilo lá. Eu falei assim: mas que mente suja, que povo imbecil. Esse é o mundo que a gente vive. E aí então eu comecei a analisar. Nem tudo que eu penso eu devo falar, porque as pessoas não me conhecem e elas podem não entender a minha brincadeira. Afinal de contas, eu era um mineiro que estava num outro estado pregando. E as pessoas que estavam ali, ninguém me conhecia, porque se me conhecesse um pouquinho, eles iam ver como é que é a educação que eu prezo para a minha filha, o que eu quero e quais são os meus sonhos e projetos para ela. Meu sonho e projeto para minha filha é que ela estuda primeiro, forma na faculdade primeiro, se torne independente primeiro, para depois pensar nesse negócio. E aí você vai conversando com uma pessoa ou outra, elas vão te interpretando segundo a lupa delas. Então isso aqui me levou a pensar que somos aquilo que falamos e ouvimos. Somos frutos das nossas palavras. As pessoas medem você, avaliam você por aquilo que você fala. E nós, de uma certa forma, somos a média de 5 pessoas, de 5 amigos que nós nos relacionamos. Em Provérbios, no capítulo 17, versículo de número 4, Provérbios 17, 4, diz assim: o malfazejo atenta para o lábio iníquo, e o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O que eu quero compartilhar com você, eu vou até pegar aqui essa Bíblia na linguagem de hoje, que é a Bíblia NTLH, que eu quero ler o mesmo provérbio para você entender. Provérbios 17, 4, na linguagem de hoje. Para você ver como é que ele fica. Em Provérbios 17, versículo 4, na linguagem de hoje, ó versículo: os maus ouvem com atenção as coisas más, e os mentirosos gostam de ouvir mentiras. É o que a gente vê aí, ó. Você sabe por que tem gente que mente? Porque tem gente que gosta de ouvir mentira. Essa é a verdade. Sabe por que tem fofoqueiro? Porque tem gente que empresta o ouvido. Então, meu irmão, cuidado com as pessoas que você convive, porque elas acabam de uma certa forma te influenciando, ou para o bem ou para o mal. E como já foi bem dito aqui, e a internet é um grande veículo
para a gente ver o comportamento de muita gente. Você começa a ver o que muitas pessoas estão escrevendo e estão postando, você vai ver, puxa vida, essa pessoa escrevendo isso, essa pessoa postando esse tipo de coisa, todo mundo sabe se você está bem, se você está mal por aquilo que você posta. Todo mundo começa a analisar o teu caráter a partir daquilo, das suas postagens. Elas vão analisando a sua maturidade. Ah, meu irmão, vamos fazer como estava lá em Eclesiastes. Olha, poucas as nossas palavras. Nem todo mundo tem que saber o que eu penso acerca de determinados assuntos. Então, quando a gente analisa isso aqui, somos frutos das nossas palavras. As pessoas estão nos medindo por aquilo que a gente fala. Agora eu vou parafrasear. As pessoas estão nos medindo por aquilo que a gente posta, por aquilo que a gente escreve, os dedinhos nervosos. Tem gente que está olhando para você, olhando, nossa, mas essa pessoa escrevendo esse tipo de coisa, poxa, eu pensei que essa pessoa era mais inteligente, pensei que essa pessoa era mais madura. Então a gente tem que analisar, filtrar. O que eu estou postando? O que eu estou escrevendo? Isso vai agregar valor para alguém? A minha opinião, ela tem que ser manifestada agora? Eu tenho que dar opinião acerca disso? Alguém está me pedindo a opinião? E ainda que peça, diga, não, eu vou pensar um pouco, vou refletir sobre essa questão, depois eu vou ver se eu vou emitir um posicionamento, uma opinião ou não. É essa daí que tinha que ser a nossa visão, como cristão. Esse deveria ser o nosso pensamento. Em Provérbios 15:1 diz que a palavra dura, né, a resposta branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita a ira. Palavra branda desvia o furor, mas uma palavra dura, ela suscita a ira. Uma pessoa pode estar bloqueada de te ouvir dependendo do tom que você fala. Você pode falar tudo verdade, mas o tom que você está falando, você bloqueia aquela pessoa para não te ouvir. Então, a forma que a gente fala é muito importante, sim. O cara fica 15 dias fora, chega em casa, a mulher diz para ele, amor, você sentiu minha falta? Claro que eu senti sua falta. A maneira que ele falou leva ela a pensar o quê? Bem que ele queria até longe. Olha o jeito que ele falou comigo, olha o tom. Então o tom, ele é determinante. O problema da internet, o problema das redes sociais, é que quando a pessoa escreve alguma coisa, a gente não dá para avaliar. Porque o texto é interpretativo, eu posso interpretar da maneira que eu quiser. Então cuidado com o que você escreve. Porque alguém pode interpretar aquilo de uma outra maneira. Alguém pode interpretar tipo, fulano não tem coragem de falar isso na cara da gente. Então ele usa as redes sociais para ficar dando piadinha para os outros. Essa pessoa é tão mal resolvida, por que ela não vai lá e chama o desafeto e conversa? Fala que, olha, você está agindo assim, 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 e eu não estou gostando. Não é mais bonito? Você ficar botando indireta para tudo que é lado, isso mostra que você é uma pessoa extremamente infantil. Você sabia que grandes empresas, antes de contratar funcionários, eles vão para as redes sociais ver o que essas pessoas postam? Elas vão ver o tipo de perfil dessas pessoas? Qual que é o perfil delas para contratar para a empresa? Você sabia que muita gente não foi contratada por causa dos seus perfis no Facebook, por causa das suas postagens, por causa da exposição desnecessária nas redes sociais? Tem gente que a vida está exposta lá para todo mundo ver. Fui fazer cocô, aí posta. Agora eu fui fazer xixi. Quem precisa saber disso? Agora eu fui para não sei o quê. Meu irmão, você... Vamos parar com isso, gente. A palavra que eu usei aqui não é muito bonitinha não, mas é a verdade. Tem gente que, até quando ele respira, ele põe, olha, eu respirei fundo agora. E põe me magoe com a verdade, mas não me iluda com a mentira. Aí você fala uma verdade para essa pessoa, ela vira sua inimiga. Aí você diz a verdade e você acabou de ganhar mais um inimigo para o seu ranking. Mas ela não disse,
me magoa com a verdade, mas não me iluda com a mentira, mas não aguenta a verdade se for dita. Meu irmão, está na hora de nós como igreja acordar. Está na hora de nós amadurecermos e parar. Se você tem um problema com uma pessoa, não use a rede social para você vomitar o seu lixo emocional. Vá lá e conversa com a pessoa. Se não é possível conversar com essa pessoa, busque a ajuda de alguém. Mas para com isso. Para com isso. É uns negócios assim que misericórdia, a gente vê tanta futilidade. Nós estamos vivendo a cultura da futilidade. E é o que nós percebemos aqui. Em Tiago, capítulo 3, versículo 2. Olha bem. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. E esse capítulo 3 de Tiago, eu acho ele tremendo, porque ele está falando da língua. Olha bem, ele vai dizer, se um homem pega um freio, bota na boca de um cavalo, ele leva esse cavalo para onde ele quer. Olha o tamanho de um navio. E ele é conduzido por um pequeno leme na mão do timoneiro. E ele leva esse grande navio para onde quer. Agora olha esse órgão, tão pequeno, mas diz aqui o texto de Tiago 3, que ele pode pôr em destruição toda a existência humana. Por quê? Falou demais. Quantas pessoas já destruíram a família por causa de língua, fofoca? Quantas pessoas já destruíram ministérios pastorais por causa de fofoca? Por causa de conversa fiada. Eu vi um tempo atrás aí um testemunho de uma mulher. Ela é até da igreja adventista, esse testemunho está nas redes aí. Você pode procurar lá e confirmar. Ela estava dizendo sobre o que uma fofoca, o que uma língua fez com um pastor. Eu vou sintetizar o que está no vídeo que essa mulher fala. Ela diz lá o seguinte, que uma mulher da igreja se apaixonou perdidamente pelo pastor. E o pastor, um homem sempre muito sério. Mas essa menina trabalhava no hospital. E de repente o pastor foi internado nesse hospital com a crise de apendicite. E essa menina estava no bloco cirúrgico. Então ela viu o corpo do pastor todinho nu e cru. E aí então ela pensou, agora eu vou conseguir meu objetivo. Aí num dia de culto lá na igreja deles, isso aconteceu numa igreja adventista, esse vídeo está no YouTube. Aí essa menina levantou, essa jovem, e falou, hoje eu preciso contar uma coisa para a igreja, porque eu não aguento mais guardar esse segredo. Eu e o pastor estamos tendo uma relação extraconjugal, eu sou amante do pastor. Pensa como é que ficou a igreja. Ela contando isso no seu vídeo. E aí, de repente, a esposa do pastor sai e virou um caos dentro da igreja. Virou aquele negócio. E a esposa do pastor foi até essa mulher, como é que é isso? E ela descreveu o corpo do pastor em detalhes. A esposa falou, é verdade o que ela está dizendo. E se separou. A direção da igreja veio em cima do pastor, tomou a carteira dele de pastor, excluiu ele da ordem dos pastores deles lá, e esse pastor foi morar no interior. Anos se passaram. E esse pastor estava sozinho. E essa irmã, agora já com mais idade, estava doente, internada com câncer. E ela pediu para chamar a direção da igreja no hospital. E então ela falou, eu preciso confessar uma coisa. Naquele ano, quando eu falei aquilo, era mentira. Eu estava apaixonado por ele, eu queria destruir o casamento dele para que eu pudesse me casar com ele, porque eu era apaixonado com o pastor. Eu idealizei ele como um homem ideal para mim. Mas era tudo mentira. O corpo dele que eu descrevi, porque no dia que ele fez a cirurgia de apêndice, eu estava no bloco cirúrgico, eu era enfermeiro do hospital. Então eu vi o corpo dele todo, enquanto ele estava anestesiado. Ele teve que... A cirurgia dele foi geral. E naquele momento,
Eu pude ver tudo, eu olhei tudo. Por isso eu falei o que eu falei. E agora, o pessoal da igreja falou, meu Deus, o que nós fizemos? Aí vai lá, mas a esposa do pastor, que tinha 2 filhos na época, se não me trai a memória aqui, acho que era isso mesmo, já tinha casado com outro. O pastor foi visitado agora pela comissão da igreja, que chegou lá e tá, olha, tá aqui, nós queremos lhe pedir perdão, a irmã está lá no hospital, ela está em fase terminal de câncer e ela confessou para a gente que naquele ano tal, naquela época, era mentira e tal, ela contou toda a história. Está aqui a sua carteira de pastor, volta para a igreja, volta para pastorear e tal. O pastor só fez uma pergunta: vocês vão devolver a minha família de volta? Vocês vão devolver a minha família? Vocês vão devolver os meus filhos? A minha esposa? Pastor, então, né, ela já está casada, já tem filhos, já tem muitos anos. Então ele falou, então toma aqui a carteirinha que eu não quero mais. Eu não quero mais. Meses depois aquele pastor faleceu. Olha o que a gente faz. A gente ouve alguém dizer e a gente já toma como verdade. A gente ouve alguém falar alguma coisa e a gente já prega aquilo como fato. Ah, meu irmão, se a gente não tropeça no falar, a gente é perfeito. E, meu irmão, vai me desculpar, infelizmente ninguém é. Às vezes a gente falha mesmo. Às vezes a gente fala o que não devia ter falado. Quantas vezes eu já falei comigo, seu burro, por que você foi falar isso? Meu temperamento é meio que sanguíneo. Meio não, inteiramente sanguíneo. O bom do sanguíneo é que na mesma velocidade que ele vai, ele volta. Eu não sou de guardar mágoa, rancor, mas eu sou de falar e pum. Isso é bom? Não, é horrível. Porque a gente sofre muito. Tantos problemas que eu arrumei para mim. Se eu tivesse ficado calado, controlado das minhas emoções, eu não teria arrumado. Mas agir no ímpeto, agir no calor, agir na hora, pá! Meu irmão, está na hora de nós começarmos, porque a idade vai chegando, e a gente tem que começar a pensar, poxa, não precisa falar desse jeito, não preciso falar dessa forma, eu posso ser melhor, eu sou melhor que isso, eu não sou isso que eu acabei de vender essa imagem agora. Essa imagem que eu acabei de vender para todo mundo aqui, esse não sou eu. Eu não sou assim. O momento não faz de você aquele monstro que você vendeu. Nós precisamos começar a analisar isso. E olha que eu só estou no primeiro ponto, são 9. Acho que não vai dar nem tempo de falar isso tudo que precisa ser falado hoje. Mas é uma verdade. A qualidade de vida em família, em sociedade, depende do que a gente fala. Ninguém quer ficar perto de boca grande. Ninguém quer ficar perto de gente inconveniente, de gente que pensa com a língua. Tudo que ele pensa, ele vai... Tudo que pensa, fala. Ninguém quer ficar perto de gente assim. Ninguém aguenta gente assim. Então analisa a sua casa. A qualidade de vida em família depende do que você fala dentro da sua casa. Lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 10. 1 Pedro 3,10 diz assim, ó. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Sabe o que Pedro está falando? Você quer viver muito? Quer viver bem? Freia a língua. Para de conversar fiado. Para de falar da vida dos outros. Cuida da sua vida. Irmão, Romanos, capítulo 14, versículo 12, a Bíblia diz, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu não respondo pelo meu vizinho, pelo A, pelo B. Eu vou responder a Deus pelos meus atos. Cada um dá conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, 12.
Meu irmão, você sabe por que Deus deu uma vida para cada um? Que é para cada um cuidar da sua. Você sabe por que o diabo, presta atenção, escreve isso aqui que eu vou te falar agora. Você sabe por que o diabo te mantém ocupado com a vida dos outros? Para que você não tenha tempo para cuidar da sua, para que você não tenha tempo de perceber o que Deus quer mudar na sua vida. Então toma cuidado. Quer viver? Quantas pessoas, irmão, perderam a vida porque falaram demais? Quantas pessoas perderam amizades porque falaram demais? Cuidado, irmão. Para de falar demais. Pessoas que não vão numa igreja e não vão por sua causa. O quê? Fulano é dessa igreja? É ruim que eu vou lá. Isso é uma peste, isso é uma praga. Eu já tenho que tolerar esse troço aí como vizinho. Agora eu vou para a mesma igreja? Não vou. Você já pensou o tanto de gente que vai para o inferno por nossa culpa? Por causa do nosso estilo de vida, por causa do nosso temperamento, por causa da nossa língua? Quantas pessoas nós vamos jogar no inferno? E a culpa não vai ser do diabo, não. É nossa. Porque não controlamos a língua. Não controlamos. Eu preciso cuidar da minha família. E dentro da minha casa eu posso gerar uma psicologia de vida ou uma psicologia de morte. Vai depender do que eu falo. Vai depender do que eu estou falando. O que você anda falando, irmão? O que você anda digitando? O que você anda pensando da vida dos outros aí nesse teclado de computador? Nesse teclado do tablet, do celular? O que você anda pensando com esses dedinhos nervosos? A pergunta é, o que eu vou ganhar com isso? O reino de Deus vai ganhar com isso? Eu vou ser uma pessoa melhor fazendo um agente, sendo um agente de Satanás fazendo um troço desse? Não, então não vou escrever isso, porque isso aqui não vai edificar ninguém. Isso aqui não vai melhorar a vida de ninguém. Então não vou escrever, não vou fazer isso. Eu vou ficar na minha. Você vai fazer o mundo melhor. Amém? Então é isso que a gente vê. Primeiro, somos o que falamos. Segundo, a qualidade de vida depende do que eu falo. Terceiro, o destino da nossa alma é determinado pelas nossas palavras. O destino da sua alma é determinado por aquilo que você fala. Mateus capítulo 12, vamos lá. Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37. Mateus 12, 36 e 37. Olha o que diz. Digo-vos que de toda palavra frívola, o que é frívola? Sem importância. Aquela palhaçada que a gente diz, falou, vamos jogar umas conversas fora? Joguei conversa fora hoje o dia inteiro. Olha aqui, para quem gosta de jogar conversa fora. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Você vai ser condenado por aquilo que você fala, ou vai ser absolvido por aquilo que você fala. O que você anda falando, meu irmão? Vamos parafrasear, contextualizar? Você será condenado ou justificado por aquilo que você posta, por aquilo que você escreve. Por aquilo que você posta ou escreve, você será condenado ou absolvido. Então, vamos parar, vamos filtrar. É o que nós vemos aqui. Palavras sem importância, frívola. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 29. Efésios 4, versículo 29. Olha o que Paulo vai dizer.
Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Sabe o que é a palavra torpe? Essa palavra grega dá origem a uma palavra portuguesa entorpecente. Que a sua palavra não seja um entorpecente, ou seja, que ela não sofra nenhuma alteração, porque a sua palavra seja uma palavra boa, que a sua palavra transmita graça para quem está ouvindo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra ruim, que não saia da sua internet nenhuma coisa ruim, que não saia nas suas postagens coisas que não prestam, mas somente coisas boas que vai trazer graça para quem está ouvindo, para quem você está compartilhando. Meu irmão, no nome de Jesus, por favor, o destino da sua alma está determinado por aquilo que você fala. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Toma cuidado. Quantas amizades você já perdeu por causa da língua? Você já virou um espalha-bolinho e nem se deu conta. O que é isso, pastor? É quando você chega, um fala, tem que ir ali, outro tem que ir ali, outro também tem que sair. Quando você vê, você está ali sozinho, que ninguém mais aguenta ficar perto de você. Porque de 10 palavras que você fala, 11 não aproveita. De cada 10 palavras que você fala, 11 é sobre a vida de alguém, é fofoca, é conversa fiada, é pontinho, é piada. Você tem umas brincadeiras sem graça. Você usa brincadeira para entregar recado. Meu irmão, isso é pecado. Você quer falar um negócio com a pessoa e você usa o tom da brincadeira, aí depois você dá um tapinha no ombro. Mas eu só estou brincando, tá, irmão? Só estou brincando. Eu falei isso aqui, mas é brincadeirinha. Você é do diabo. Você é agente de Satanás. Onde é que está isso, pastor? Está aqui, ó. Abre comigo, escreve, bota esse texto que eu vou citar agora na porta da sua geladeira e para de usar o tom da brincadeira para dar resposta para os outros, para alfinetar as pessoas. Olha o que Provérbios 26, versículo 18 e 19 fala. Olha aqui para você ver que coisa, como que a Bíblia é fantástica, ela não deixa nada. Provérbios 26, escreve isso aí, pelo amor de Deus. Provérbios 26, versículo 18 e 19. Como um louco que lança fogo, flecha e morte, assim é o homem que engana seu próximo e diz, fiz por brincadeira. Eu estava brincando. Estava só brincando. Ô irmã, ó, se você não emagrecer, bobo, ó, esse marido você vai acabar te largando, hein? Ó, mas eu só estou brincando, tá? Mas brincando ou não, você magoou. Brincando ou não, você deu uma piada. Brincando ou não, você ofendeu. Você é um louco, diz a palavra aqui, ó. Se você tem alguma coisa para falar, fala. Não usa o tom da brincadeira. Isso é atitude de gente covarde, gente má. Você já foi vítima disso, irmão? Você agora aí do outro lado. Só aqui na minha sala, comigo, eu tenho 43 pessoas. Mas eu sei que em outras salas aí tem muito mais pessoas. Alguém já te ofendeu com uma brincadeira? Você já ofendeu alguém com uma brincadeira? Depois você pensou, falou, poxa, aquela brincadeira eu ofendi aquela pessoa. Acho que caiu bem aquela brincadeira. Depois vou pedir desculpa. Ó, fulano, eu brinquei aquela hora, mas não foi legal. Você me desculpa. Já aconteceu com você? Então nós precisamos tomar cuidado com determinadas brincadeiras. É como eu falei aqui no início. Eu já brinquei e depois eu pensei, não caiu legal. Como a brincadeira que eu fiz com a minha filha numa igreja. E o remendo fica pior do que o negócio. Tá aqui minha mulher, tá aqui minha filha linda e ó, solteira.
para a cabeça de gente ruim, achou que eu estava vendendo a minha filha. Eu só fiz uma brincadeira. Aí depois eu pensei, foi boa a brincadeira? Não, não foi, pegou mal. Só que Tito fala um negócio bem interessante sobre essa questão. E eu quero compartilhar com você. Quando realmente você inocentemente brinca e as pessoas interpretam equivocadamente a sua brincadeira, onde que está o erro de fato? Está do lado de lá. Em Tito 1,15 a Bíblia diz assim: todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, não há nada puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão comprometidas. Para mim, foi um ato inocente. Mas, para o outro lado, ele maldou. Por quê? Porque a mente dele, a consciência dele já está comprometida. Então, quer meu conselho? Se você não conhece aquela pessoa de longa data, se você não conhece muito aquela pessoa, não brinca. Porque você não sabe como ela vai reagir, você não sabe o que ela pensa, você não sabe quais são os valores dela, você não sabe como ela foi educada, como ela foi criada. Eu passei por uma saia justíssima, depois no quarto com a minha filha, quando a gente foi dormir, que a gente estava num outro estado, ela falou, poxa pai, aquela brincadeira não caiu bem, as pessoas interpretaram mal. Eu falei, filha, me perdoa, porque você sabe que não foi essa a minha intenção. Mas infelizmente, depois que eu falei, está falado, eu brinquei, está brincado, e cabe a cada um digerir conforme os valores que recebeu, a educação que teve. Então, dali para frente, eu nunca mais brinquei assim. Aqui na minha terra, todo mundo me conhece, aí você pode brincar que as pessoas sabem. E o interessante do fator amizade é que quando é amigo, você não precisa te explicar nada. Para amigo, você não tem que dar satisfação, ele te conhece. Irmão, e para quem não é seu amigo, vai adiantar você explicar o quê? Você pode arrancar o coração e pôr na mesa, e ele ainda vai desdenhar ainda vai abusar ainda de você, ainda vai ridicularizar, ainda vai falar lá, tá querendo aparecer ainda. Ó. Então eu aprendo que amigo, para amigo você não tem que explicar, ele conhece, ele sabe quem é você. Para quem não é, não gaste seu tempo, não gaste a sua energia tentando explicar para alguém aquilo que ele já decidiu entender. Para que eu vou tentar explicar para uma pessoa algo que ela já decidiu, o que ela quer entender? É perda de tempo. Você me entende? Então o conselho que eu estou dando é para você, é para mim aqui hoje. Vamos policiar. Vamos policiar. Tem brincadeira, irmão, que mais prejudica do que distrai de verdade. Tem brincadeiras que acabam com a amizade. Tem brincadeiras que destroem o relacionamento. Então, toma cuidado. Nós temos a mente de Cristo. Para o puro, disse Tito 1,15, tudo é puro, mas para o impuro, porque a mente dele, a consciência dele já é suja, já é perversa, então ele vê maldade em todo mundo. Ele mede as pessoas com a régua dela. Então, cuidado. Quarto lugar, o estado da minha alma vai depender do que vai sair da minha boca. Lá em Provérbios é um livro fantástico. Provérbios 21, versículo 23, a Bíblia diz assim, ó, o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Ai, gente, a gente tinha que ler muito provérbio. Você quer um conselho? Vou te dar um conselho. Provérbios tem 31 capítulos. Lê um por dia. Quando você terminar, começa de novo, de novo, porque se nós aplicássemos esses textos de provérbio na nossa vida era mais fácil. Vai por mim.
Olha aqui. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma da angústia. Ah, para que eu falei? Para que eu disse aquilo? Para que eu fui falar? E a noite é longa, porque agora o sono vai embora, agora eu não consigo dormir mais. Para que eu fui dar opinião? Podia ter ficado calado. Você viu, fulano não falou, Beltrano falou, aí eu falei. Olha aí agora. Agora eles são os bonzinhos e eu que sou ruim. Mas se tiver amigos lá, você fica tranquilo, eles conhecem você. Nessas horas é triste saber que poucos levantam-se para nos defender. É bem verdade que na vida nós sempre teremos mais juízes do que torcedores. Na vida a gente sempre vai ter mais pessoas nos julgando do que nos defendendo. Dizendo, não, essa pessoa não é assim. Eu a conheço. Quantos fazem isso, gente? Quantos? Difícil. Provérbios 13. Provérbios 13, versículo 13. Olha o que diz a Bíblia. O que despreza a palavra, a ela se apenhora. Mas o que teme o mandamento, será galardoado. Pega esse mandamento para a sua vida. Guarda ele. Amém? Ponha isso aí diante do seu coração. Quinto lugar, a autenticidade da minha religião é manifestada através daquilo que eu falo. As pessoas vão olhar para mim e dizer, esse cara é crente mesmo. Não, isso aí é uma mulher de Deus. Não pela igreja que eu frequento, pela placa da igreja, mas por aquilo que eu falo. Hoje nós temos uma geração, meu irmão, que escuta com os olhos. Você sabia? A nossa geração não escuta com o ouvido, não. Ela escuta com os olhos. Sabe por quê? Porque ela está mais interessada no que você está fazendo do que você está falando. Porque a gente percebe muito lábio desconectado com o coração. Está falando muito bonito, mas não vive nada daquilo. Tudo mentira. Cuidado. A autenticidade da minha religião é demonstrada através daquilo que eu falo. Quem fala com muita propriedade sobre isso aí agora é Tiago, capítulo 1. Olha bem, Tiago 1, 26. Meu irmão Josadac, meu irmão mais velho, sempre cita esse versículo. De vez em quando surge um assunto, Tiago 1, 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes engana o próprio coração e a sua religião é vã. Essa aqui eu sempre lembro de Josadac, porque ele sempre citava isso, meu irmão mais velho. Tiago 1, 26. Se alguém supõe, se alguém pensa que é religioso, mas não aguenta ficar com a língua dentro da boca, está enganando a si mesmo e a sua religião é vã, está perdendo tempo. Então, meu irmão, vamos frear mais a nossa boquinha, vamos? Vamos lembrar da escolinha bíblica dominical, das EBD? Ah, como eu lembro da EBD. A EBD era muito boa na minha época, porque a gente ensinava, as professoras ensinavam uns corinhos top pra gente. Eu lembro meu pai quando pastoreou a Igreja Batista lá na cidade de Nanuque, depois de Teoflotone, no ano de 1987, a minha professora da EBD era a irmã Zeli, e ela cantava: cuidado, boquinha, no que fala. Cuidado, boquinha, no que fala. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha, no que fala. E não é uma verdade? Está aqui, ó. Verdade verdadeira. Depois leia Tiago 3, do 1 ao 6. Você vai ver o poder que tem uma língua para arrebentar ou para edificar. Depende de como você a usa. Em sexto lugar, são 9. Meu tempo aqui, irmãos, já estourou. Mas eu quero concluir, eu vou mais rápido agora. O que sai da minha boca pode gerar uma psicologia de vida ou de morte. Provérbios 18, 21, a Bíblia diz o seguinte: o poder da vida e da morte encontram-se na língua. Quem bem dela utiliza come do seu fruto.
cuidado, porque você vai colher o que você está falando. Você vai colher o que você fala. O poder da vida e da morte está aqui. Ó. Você pode produzir vida com o que você fala, ou você pode produzir morte. Mas de uma ou outra forma, você vai ser o primeiro a experimentar do negócio. Ou da vida ou da morte. Escolha bem. Escolha bem. Você quer ver umas palavras que matam? Palavras que destroem? Não sei por que me casei com você. Você não presta. Você não serve para nada. Palavras que matam. Não sei por que esse menino não foi abortado, porque essa praga não morreu. Isso não vai servir para nada na vida. Palavras que destroem, que matam. Esse menino, isso nasceu para me trazer aborrecimento. Isso é uma praga do inferno. Palavras que matam. Meu irmão, tudo que foi criado a partir do poder da palavra. Se nós soubéssemos o poder que uma palavra tem, você não amaldiçoaria seu filho, o seu casamento, o seu marido, a sua esposa, o seu trabalho, o seu dinheiro, o seu salário. Você abençoaria, você diria, vou ao banco, vou receber a minha bênção. Que bênção, essa mixaria que o governo me paga? Continua profetizando então, põe. Continua. Continua gerando morte, continua gerando miséria. Você tem o poder disso, está aí, esse pequeno órgão chamado língua. Vai fundo. Irmão, o negócio é tenso. O negócio é tenso. Eclesiastes, capítulo 4. Eclesiastes 4, versículo 6 diz assim: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Quando a gente olha para esse texto, descansar é muito melhor estar tranquilo do que ficar correndo atrás do nada. Valorize o trabalho das suas mãos. Valorize o seu esforço. Valorize o que você faz. Valorize. Dê valor ao que você faz. Em Provérbios capítulo 10, versículo 19, a Bíblia diz assim: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Vamos falar menos. Tema de hoje, olha, falar é prata, calar é ouro. Então vamos falar menos. Nem todo mundo precisa saber o que você pensa. Ok? Sétimo, palavras podem contaminar como o vírus, sabia? Tanto que você usa aí, ó, viralizou na rede. Viralizou. Está em todas as mídias sociais. Palavras podem contaminar como um vírus. Essa que é a verdade. Mateus capítulo 15, versículo 11. Mateus 15, 11. Olha o que diz a palavra. Mateus capítulo 15, versículo 11. Diz assim: não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso sim contamina o homem. O que vai arrebentar com você não é o que você está comendo, não. É o que você está falando. Vai te detonar. Oitavo lugar, penúltimo lugar. O que sai da minha boca revela o que está no meu coração. Em Mateus 12, 34, Mateus 12, 34 diz: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Meu irmão, perdão da expressão forte que eu vou usar agora, mas tem pessoas que quando abrem a boca parece uma fossa. Só sai merda.
De 10 palavras, você não aproveita 11. Como você pode falar coisa boa sendo ruim? Tiago, lá no capítulo 3, vai dizer: como que de uma fonte que jorra água doce pode jorrar água amargosa? Não dá. Não dá para você ser uma pessoa amorosa que fala coisa bonitinha aqui e dali na esquina você já está, descendo a lenha nos outros. Ou você é ou não é, querido. Olha, e aqui a sentença de Deus é uma só: porque você não é quente e porque você não é frio, porque você é morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ou a gente é ou não é. Ou eu sou de Deus ou eu não sou. Ou eu professo aquilo que eu realmente estou pregando e vivo aquilo que prego e prego aquilo que vivo. E o mais importante é você pregar aquilo que você vive. É aquilo que eu estou vivendo, é o que eu estou pregando. É o mais interessante. É o mais interessante. Em último lugar, para me encerrar, o que sai da minha boca pode ser uma bênção ou uma maldição. Tiago 3,10. Escolha é sua. Você decide se vai valer a pena ou se não. Meu irmão, eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida. Como eu disse aqui no início, hoje a palavra vai ser um negócio legal. E foi. A decisão é sua. A solução é com Jesus. Que sejam poucas as nossas palavras, as nossas tecladas, as nossas redes sociais. Se você não vai pôr algo que edifica a vida das pessoas, não ponha. Se você não vai ter algo que agrega valor, vamos subtrair de ninguém mais, não? Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.